A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Chinela Turca, de Machado de Assis. Você está pronto para sair para uma noitada, um baile, um Vale Night e aparece uma visita. O que você faz? Depende da visita. Para além disso tudo, que é uma forma bem simplória de apresentar esse conto, a gente vai trazer a explicação teórica de alguns recursos narrativos bem diferenciados que o Machado trabalha nesse conto. Ouça prestando atenção e no final a gente explica tudo. Boa leitura. A Chinela Turca, de Machado de Assis. Vede o bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso e correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850 e anunciam-lhe a visita do Major Lopo Alves. Notai que é de noite e passa de 9 horas. Duarte estremeceu e tinha duas razões para isso. A primeira era ser o major, em qualquer ocasião um dos mais enfadonhos sujeitos do tempo. A segunda é que ele preparava-se justamente para ir ver, em um baile, os mais finos cabelos louros e os mais pensativos olhos azuis que este nosso clima, tão avaro deles, produzira. Datava de uma semana aquele namoro, seu coração, deixando-se prender entre duas valsas, confiou aos olhos, que eram castanhos, uma declaração em regra, que eles pontualmente transmitiram à moça, 10 minutos antes da ceia, recebendo favorável resposta logo depois do chocolate. 3 dias depois, estava a caminho a primeira carta, e pelo jeito que levavam as coisas, não era de admirar que, antes do fim do ano, estivessem ambos a caminho da igreja. Nestas circunstâncias, a chegada de Lopo Alves era uma verdadeira calamidade. Velho amigo da família, companheiro de seu finado pai no exército, tinha jus o major a todos os respeitos. Impossível despedi-lo ou tratá-lo com frieza. Havia felizmente uma circunstância atenuante. O major era aparentado com Cecília, a moça dos olhos azuis. Em caso de necessidade, era um voto seguro. Duarte enfiou um chambre e dirigiu-se para a sala, onde Lopo Alves, com o rolo debaixo do braço e os olhos fitos no ar, parecia totalmente alheio à chegada do bacharel. Que bom vento trouxe a Catumbi a semelhante hora? Perguntou Duarte, dando à voz uma expressão de prazer, aconselhada não menos pelo interesse que pelo bom tom. Não sei se o vento que me trouxe é bom ou mau, respondeu o major sorrindo por baixo do espesso bigode grisalho. Sei que foi um vento rijo. Vai sair? Vou ao Rio Comprido. Já sei. Vai à casa da viúva Menezes. Minha mulher e as pequenas já lá devem estar. Eu irei mais tarde, se puder. Creio que é cedo, não? Lopo Alves tirou o relógio e viu que eram 9h30. Passou a mão pelo bigode, levantou-se, deu alguns passos na sala, tornou a sentar-se e disse: Dou-lhe uma notícia que certamente não espera. Saiba que fiz um drama. Um drama? Exclamou o bacharel. Que quer? Desde criança padeci destes achaques literários. O serviço militar não foi remédio que me curasse, foi um paliativo. A doença regressou com a força dos primeiros tempos. Já agora não há remédio senão deixá-la e ir simplesmente ajudando a natureza. Duarte recordou-se de que, efetivamente, o major falava noutro tempo de alguns discursos inaugurais, 2 ou 3 nênias e boa soma de artigos que escrevera acerca das campanhas do Rio da Prata. Havia, porém, muitos anos que Lopo Alves deixara em paz os generais platinos e os defuntos. Nada fazia supor que a moléstia volvesse, sobretudo caracterizada por um drama. Esta circunstância explicá-la-ia o bacharel se houvesse que Lopo Alves, algumas semanas antes, assistira à representação de uma peça do gênero ultrarromântico, obra que lhe agradou muito e lhe sugeriu a ideia de afrontar as luzes do tablado.
Não entrou o major nestas minuciosidades necessárias, e o bacharel ficou sem conhecer o motivo da explosão dramática do militar. Nem o soube, nem curou disso. Encareceu muito as faculdades mentais do major, manifestou calorosamente a ambição que nutria de o ver sair triunfante daquela estreia. Prometeu que o recomendaria a alguns amigos que tinha no correio mercantil e só estacou e empalideceu quando viu o major, trêmulo da bem-aventurança, abrir o rolo que trazia consigo. Agradeço-lhe as suas boas intenções, disse Lopo Alves, e aceito o obséquio que me promete. Antes dele, porém, desejo outro. Sei que é inteligente e lido. Há de me dizer francamente o que pensa deste trabalho. Não lhe peço elogios, exijo franqueza e franqueza rude. Se achar que não é bom, diga-o sem rebuço. Duarte procurou desviar aquele cálice de amargura, mas era difícil pedi-lo e impossível alcançá-lo. Consultou melancolicamente o relógio, que marcava 9h55, enquanto o major folheava paternalmente as 180 folhas do manuscrito. Isso vai depressa, disse Lopo Alves. Eu sei o que são rapazes e o que são bailes. Descanse, que ainda hoje dançará 2 ou 3 valsas com ela, se a tem, ou com elas. Não acha melhor irmos para o seu gabinete? Era indiferente para o bacharel o lugar do suplício. Acedeu ao desejo do hóspede. Este, com a liberdade que lhe davam as relações, disse ao moleque que não deixasse entrar ninguém. O algoz não queria testemunhas. A porta do gabinete fechou-se. Lopo Alves tomou lugar ao pé da mesa, tendo em frente o bacharel, que mergulhou o corpo e o desespero numa vasta poltrona de marroquim, resoluto a não dizer palavra, para ir mais depressa ao termo. O drama dividia-se em 7 quadros. Esta indicação produziu um calafrio no ouvinte. Nada havia de novo naquelas 180 páginas, senão a letra do autor. O mais eram os lances, os caracteres, as ficelles, e até o estilo dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado. Lopo Alves cuidava pôr por obra uma invenção, quando não fazia mais do que alinhavar as suas reminiscências. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Havia logo no primeiro quadro, espécie de prólogo, uma criança roubada à família, um envenenamento, 12 embuçados, a ponta de um punhal e quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. No segundo quadro, dava-se conta da morte de um dos embuçados, que devia ressuscitar no terceiro, para ser preso no quinto, e matar o tirano no sétimo. Além da morte aparente do embuçado, havia no segundo quadro o rapto da menina, já então moça de 17 anos, um monólogo que parecia durar igual prazo e o roubo de um testamento. Eram quase 11 horas quando acabou a leitura deste segundo quadro. Duarte mal podia conter a cólera. Era já impossível ir ao Rio Comprido. Não é fora de propósito conjecturar que, se o major expirasse naquele momento, Duarte agradecia a morte como um benefício da providência. Os sentimentos do bacharel não faziam crer tamanha ferocidade, mas a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Acresce que, enquanto aos olhos carnais do bacharel aparecia em toda a sua espessura a grenha de Lopo Alves, fugiam-lhe ao espírito os fios de ouro que ornavam a formosa cabeça de Cecília. Via-a com os olhos azuis, a tez branca e rosada, o gesto delicado e gracioso dominando todas as demais damas que deviam estar no salão da viúva Menezes. Via aquilo e ouvia mentalmente a música, a palestra, o soar dos passos e o ruge-ruge das sedas. Enquanto a voz rouquenha e sensaborona de Lopo Alves ia desfiando os quadros e os diálogos com a impassibilidade de uma grande convicção. Voava o tempo e o ouvinte já não sabia a conta dos quadros.
Meia-noite soara desde muito. O baile estava perdido. De repente, viu Duarte que o major enrolava outra vez o manuscrito, erguia-se, impertigava-se, cravava nele uns olhos odiendos e maus e saía arrebatadamente do gabinete. Duarte quis chamá-lo, mas o pasmo tolhera-lhe a voz e os movimentos. Quando pôde dominar-se, ouviu o bater do tacão rijo e colérico do dramaturgo na pedra da calçada. Foi à janela. Nada viu nem ouviu. Autor e drama tinham desaparecido. Por que não fez ele isso há mais tempo? Disse o rapaz suspirando. O suspiro mal teve tempo de abrir as asas e sair pela janela fora, em demanda do Rio Comprido, quando o moleque do bacharel veio anunciar-lhe a visita de um homem baixo e gordo. A esta hora? Exclamou Duarte. A esta hora, repetiu o homem gordo e baixo entrando na sala. A esta ou a qualquer hora, pode a polícia entrar na sala do cidadão, uma vez que se trata de um delito grave. Um delito? Creio que me conhece. Não tenho essa honra. Sou empregado na polícia. Mas que tenho eu com o senhor? De que delito se trata? Pouca coisa, um furto. O senhor é acusado de haver subtraído uma chinela turca. Aparentemente não vale nada ou vale pouco a tal chinela, mas há chinela e chinela. Tudo depende das circunstâncias. O homem disse isto com um riso sarcástico e cravando no bacharel uns olhos de inquisidor. Duarte não sabia sequer da existência do objeto roubado. Concluiu que havia equívoco de nome e não se zangou com a injúria irrogada à sua pessoa e de algum modo à sua classe, atribuindo-se-lhe a ratonice. Isto mesmo, disse o empregado da polícia, acrescentando que não era motivo, em todo caso, para incomodá-lo a semelhante hora. Há de perdoar-me, disse o representante da autoridade. A chinela de que se trata vale algumas dezenas de contos de réis. É ornada de finíssimos diamantes que a tornam singularmente preciosa. Não é turca só pela forma, mas também pela origem. A dona, que é uma de nossas patrícias mais viajeiras, esteve há cerca de 3 anos no Egito, onde a comprou a um judeu. A história que este aluno de Moisés referiu acerca daquele produto da indústria muçulmana é verdadeiramente miraculosa e, no meu sentir, perfeitamente mentirosa. Mas não vem ao caso dizê-lo. O que importa saber é que ela foi roubada e que a polícia tem denúncia contra o senhor. Neste ponto de discurso, chegara-se o homem à janela. Duarte suspeitou que fosse um doudo ou um ladrão. Não teve tempo de examinar a suspeita, porque, dentro de alguns segundos, viu entrar 5 homens armados que lhe lançaram as mãos e o levaram a escada abaixo, sem embargo dos gritos que soltava e dos movimentos desesperados que fazia. Na rua havia um carro, onde o meteram à força. Já lá estava o homem baixo e gordo e mais um sujeito alto e magro, que o receberam e fizeram sentar no fundo do carro. Ouviu-se estalar o chicote do cocheiro e o carro partiu à desfilada. "Ha! Ha!" disse o homem gordo. Com que então pensava que podia impunemente furtar chinelas turcas, namorar moças louras, casar talvez com elas e rir ainda por cima do gênero humano? Ouvindo aquela alusão à dama dos seus pensamentos, Duarte teve um calafrio. Tratava-se, ao que parecia, de algum desforço de rival suplantado. Ou a alusão seria casual e estranha à aventura? Duarte perdeu-se num cipoal de conjecturas, enquanto o carro ia sempre andando a todo galope. No fim de algum tempo, arriscou uma observação. Quaisquer que sejam os meus crimes, suponho que a polícia... Nós não somos da polícia, interrompeu friamente o homem magro. Ah, este cavaleiro e eu fizemos um par. Ele, o senhor e eu faremos um terno. Ora, terno não é o melhor que par. Não pode ser. Um casal é o ideal. Provavelmente não me entendeu.
Não, senhor. Há de entender logo mais. Duarte resignou-se à espera, enfrondou-se no silêncio, derreou o corpo e deixou correr o carro e a aventura. Obra de 5 minutos depois, estacavam os cavalos. Chegamos, disse o homem gordo. Dizendo isto, tirou um lenço da algibeira e ofereceu-o ao bacharel para que tapasse os olhos. Duarte recusou, mas o homem magro observou-lhe que era mais prudente obedecer que resistir. Não resistiu o bacharel, atou o lenço e apeou-se. Ouviu daí a pouco ranger uma porta. 2 pessoas, provavelmente as mesmas que o acompanharam no carro, seguraram-lhe as mãos e o conduziram por uma infinidade de corredores e escadas. Andando, ouvia o bacharel algumas vozes desconhecidas, palavras soltas, frases truncadas. Afinal pararam. Disseram-lhe que se sentasse e destapasse os olhos. Duarte obedeceu, mas, ao desvendar-se, não viu ninguém mais. Era uma sala vasta, assaz iluminada, trastejada com elegância e opulência. Era talvez sobreposse à variedade dos adornos, contudo, a pessoa que os escolhera devia ter gosto apurado. Os bronzes, charões, tapetes, espelhos, a cópia infinita de objetos que enchiam a sala, era tudo da melhor fábrica. A vista daquilo restituiu a serenidade de ânimo ao bacharel. Não era provável que ali morassem ladrões. Reclinou-se o moço indolentemente na otomana. Na otomana! Esta circunstância trouxe à memória do rapaz o princípio da aventura e o roubo da chinela. Alguns minutos de reflexão bastaram para ver que a tal chinela era já agora mais que problemática. Cavando mais fundo no terreno das conjecturas, pareceu-lhe achar uma explicação nova e definitiva. A chinela vinha a ser pura metáfora. Tratava-se do coração de Cecília, que ele roubara, delito de que o queria punir o já imaginado rival. A isto deviam ligar-se naturalmente as palavras misteriosas do homem magro. O par é melhor que o terno, um casal é o ideal. Há de ser isso, concluiu Duarte. Mas quem será esse pretendente derrotado? Neste momento, abriu-se uma porta do fundo da sala e negrejou a batina de um padre, alvo e calvo. Duarte levantou-se como por efeito de uma mola. O padre atravessou lentamente a sala. Ao passar por ele, deitou-se a bênção e foi sair por outra porta rasgada na parede fronteira. O bacharel ficou sem movimento, a olhar para a porta, a olhar sem ver, estúpido de todos os sentidos. O inesperado daquela aparição baralhou totalmente as ideias anteriores a respeito da aventura. Não teve tempo, entretanto, de cogitar alguma nova explicação, porque a primeira porta foi de novo aberta e entrou por ela outra figura. Desta vez um homem magro, que foi direto a ele e o convidou a segui-lo. Duarte não opôs resistência. Saíram por uma terceira porta e, atravessados alguns corredores mais ou menos alumiados, foram dar a outra sala, que só o era por 2 velas postas em castiçais de prata. Os castiçais estavam sobre uma mesa larga. À cabeceira desta havia um homem velho que representava ter 55 anos. Era uma figura atlética, farta de cabelos na cabeça e na cara. "Conhece-me?" perguntou o velho logo que Duarte entrou na sala. "Não, senhor." "Nem é preciso. O que vamos fazer exclui absolutamente a necessidade de qualquer apresentação. Saberá, em primeiro lugar, que o roubo da chinela foi um simples pretexto." "Oh, de certo!" interrompeu Duarte. "Um simples pretexto", continuou o velho, "para trazê-lo a esta nossa casa. A chinela não foi roubada. Nunca saiu das mãos da dona. João Rufino, vá buscar a chinela."
O homem magro saiu e o velho declarou ao bacharel que a famosa chinela não tinha nenhum diamante, nem fora comprada a nenhum judeu do Egito. Era, porém, turca, segundo se lhe disse, e um milagre de pequenez. Duarte ouviu as explicações e, reunindo todas as forças, perguntou resolutamente: Mas, senhor, não me dirá de uma vez o que querem de mim e o que estou fazendo nesta casa? Vai sabê-lo, respondeu tranquilamente o velho. A porta abriu-se e apareceu o homem magro com a chinela na mão. Duarte, convidado a aproximar-se da luz, teve ocasião de verificar que a pequenez era realmente miraculosa. A chinela era de marroquim finíssimo. No assento do pé, estufado e forrado de seda cor azul, rutilavam 2 letras bordadas a ouro. Chinela de criança, não lhe parece? Disse o velho. Suponho que sim. Pois, supõe mal. É chinela de moça. Será? Nada tenho com isso. Perdão, tem muito, porque vai casar com a dona. Casar? Exclamou Duarte. Nada menos. João Rufino, vá buscar a dona da chinela. Saiu o homem magro e voltou logo depois. Assomando à porta, levantou o reposteiro e deu entrada a uma mulher que caminhou para o centro da sala. Não era mulher, era uma sílfide, uma visão de poeta, uma criatura divina. Era loura, tinha os olhos azuis como os de Cecília, estáticos, uns olhos que buscavam o céu ou pareciam viver dele. Os cabelos, desleixadamente penteados, faziam-lhe em volta da cabeça um como resplendor de santa. Santa somente, não mártir. Porque o sorriso que lhe desabrochava os lábios era um sorriso de bem-aventurança, como raras vezes há de ter tido a terra. Um vestido branco de finíssima cambraia envolvia-lhe castamente o corpo, cujas formas, aliás, desenhava, pouco para os olhos, mas muito para a imaginação. Um rapaz como o bacharel não perde o sentimento da elegância ainda em lances daqueles. Duarte, ao ver a moça, compôs o chambre, apalpou a gravata e fez uma cerimoniosa cortesia, a que ela correspondeu com tamanha gentileza e graça, que a aventura começou a parecer muito menos aterradora. Meu caro doutor, esta é a noiva. A moça baixou os olhos. Duarte respondeu que não tinha vontade de casar. 3 coisas vai o senhor fazer agora mesmo, continuou impassivelmente o velho. A primeira é casar. A segunda, escrever o seu testamento. A terceira, engolir certa droga do Levante. Veneno? Interrompeu Duarte. Vulgarmente é esse o nome. Eu dou-lhe outro. Passaporte do céu. Duarte estava pálido e frio. Quis falar, não pôde. Um gemido sequer não lhe saiu do peito. Rolaria ao chão se não houvesse ali perto uma cadeira em que se deixou cair. O senhor, continuou o velho, tem uma fortunazinha de 150 contos. Esta pérola será sua herdeira universal. João Rufino, vá buscar o padre. O padre entrou, o mesmo padre calvo que abençoara o bacharel pouco antes. Entrou e foi direito ao moço, engrolando sonolentamente um trecho de Neemias ou qualquer outro profeta menor. Travou-lhe da mão e disse: Levante-se. Não, não quero, não me casarei. E isto? Disse da mesa o velho, apontando-lhe uma pistola. Mas então é um assassinato. É, a diferença está no gênero da morte. Ou violenta com isto, ou suave com a droga. Escolha. Duarte suava e tremia. Quis levantar-se e não pôde. Os joelhos batiam um contra o outro. O padre chegou-se-lhe ao ouvido e disse baixinho: Quer fugir? Oh, sim!
exclamou, não com os lábios que podia ser ouvido, mas com os olhos em que pôs toda a vida que lhe restava. Vê, aquela janela está aberta. Embaixo fica um jardim. Atira-se dali sem medo. Oh, padre, disse baixinho o bacharel. Não sou padre, sou tenente do exército. Não diga nada. A janela estava apenas cerrada. Via-se pela fresta uma nesga do céu, já meio claro. Duarte não hesitou. Coligiu todas as forças, deu um pulo do lugar onde estava e atirou-se a Deus misericórdia por ali abaixo. Não era grande altura, a queda foi pequena. Ergueu-se o moço rapidamente, mas o homem gordo que estava no jardim tomou-lhe o passo. Que é isso? Perguntou ele rindo. Duarte não respondeu, fechou os punhos, bateu com eles violentamente nos peitos do homem e deitou a correr pelo jardim fora. O homem não caiu, sentiu apenas um grande abalo e, uma vez passada a impressão, seguiu no encalço do fugitivo. Começou então uma carreira vertiginosa. Duarte ia saltando cercas e muros, calcando canteiros, esbarrando árvores que uma ou outra vez se lhe erguiam na frente. Escorria-lhe o suor em bica, alteava-se-lhe o peito, as forças iam a perder-se pouco a pouco. Tinha uma das mãos ferida, a camisa salpicada do orvalho das folhas. 2 vezes esteve a ponto de ser apanhado. O chambre pegara-se-lhe em uma cerca de espinhos. Enfim, cansado, ferido, ofegante, caiu nos degraus de pedra de uma casa que havia no meio do último jardim que atravessara. Olhou para trás. Não viu ninguém. O perseguidor não o acompanhou até ali. Podia vir, entretanto. Duarte ergueu-se a custo, subiu os 4 degraus que lhe faltavam e entrou na casa, cuja porta aberta dava para uma sala pequena e baixa. Um homem que ali estava, lendo um número do Jornal do Comércio, pareceu não o ter visto entrar. Duarte caiu numa cadeira. Fitou os olhos no homem. Era o Major Lopo Alves. O Major, empunhando a folha, cujas dimensões iam se tornando extremamente exíguas, exclamou repentinamente. Anjo do céu, estás vingado! Fim do último quadro. Duarte olhou para ele, para a mesa, para as paredes, esfregou os olhos, respirou à larga. Então, que lhe pareceu? Ah, excelente, respondeu o bacharel levantando-se. Paixões fortes, não? Fortíssimas. Que horas são? Deram 2 agora mesmo. Duarte acompanhou o major até a porta. Respirou ainda uma vez, apalpou-se, foi até a janela. Ignora-se o que pensou durante os primeiros minutos, mas, ao cabo de 1/4 de hora, eis o que ele dizia consigo. Ninfa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio. Um bom negócio e uma grave lição. Provas-te-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco. E esse foi A Chinela Turca, de Machado de Assis. Um conto publicado pela primeira vez em 14 de novembro de 1875, no periódico A Época. Falamos tanto ontem no Clube Leitura o quanto Machado colaborou com a imprensa, né? Essas histórias dele saíram
diversificadas, né, nos periódicos. E mais tarde foi eternizada na famosa coletânea Papéis Avulsos. Sim. Que foi lançada em 1882. Trouxemos outros contos dessa coletânea. Eu já usei esse termo outras vezes aqui, mas eu vou trazer de novo pra mesa, Lucas, a diegese. Nós vamos analisar a diegese desse conto. Diegese é o universo ficcional onde se encontra uma narrativa. Então, você percebe que essa história tem outra história dentro dela, além da história do Lopo Alves, que é a que ele escreve esse drama em 7 atos. Eu até brinquei ali no começo, só faltou eu dizer, traz um calhamaço pra você ler, assim, você querer ler naquela hora. Sim. Né? Você tá pronto pra sair, alguém chega aqui com um monte de texto, lê isso aqui pra mim, não custa nada. Estragou os planos da noite e ainda deixou ele meio bitolado. Então assim, a diegese é sempre um termo que descreve o tempo, o espaço, os acontecimentos que compõem uma história, né? Dentro do que os personagens estão vivendo. E a gente tem nesse conto um recurso narrativo chamado elipse. Então, a gente vai compreender isso da seguinte forma. A elipse, que também é o nome de uma figura de linguagem, elipse ou zeuma, a gente conhece isso, vê nos livros didáticos. A figura de linguagem é, assim, a supressão de um termo, como um recurso estilístico de escrita. Por exemplo, ele gosta de sorvete e de bolo. Ele não fala de novo e gosta de bolo, né? O gosta de suprimido na segunda frase é uma elipse ou um zeugma, né? Agora, na narrativa, a elipse é um recurso que tem ação direta sobre o tempo e sobre o enredo, e é o que acontece em A Chinela Turca do Machado. Vamos pensar assim, a narratologia dessa história. Ele tem a supressão de um certo período do tempo da história. Ele começa contando no presente, e daí ele volta para 1850, na noite em que o Duarte, que é um bacharel, um moço que está apaixonado por Cecília, está se arrumando para ir ao baile, né? Um namoro de uma semana, que olha o detalhe sarcástico do Machado. Ela aceitou namorar com ele depois do chocolate. Né? Tem essa questão também do prazer envolvida, né? Da luxúria. Então, depois do chocolate, de uma dança num baile, ela aceita namorar com ele. E é um namoro de uma semana e ele tá ansiosíssimo pra sair encontrar a moça, que é no Rio Comprido, na casa da viúva Menezes. Até pensei, né, ele tem várias viúvas bem emblemáticas nos seus romances, né? Claro que o baile tinha que ser na sociedade carioca, na casa de uma viúva, né? Que fica com todo o espólio de status quo do seu marido e continua recebendo a sociedade nesses eventos. Isso é bem clássico pro Machado criticar a própria burguesia, né? Ao mesmo tempo em que ele lê ela de dentro para fora, né? Nos seus romances. E a Cecília, então, estaria aguardando por ele. Só que a gente tem esse salto, esse retorno a 1850 para explicar. Ao mesmo tempo, a gente é envolvido no texto porque o enunciador, o narrador, ele começa no presente, convidando o leitor assim, vede o bacharel Duarte. É como se ele estivesse ali, naquele momento na nossa frente. Tipo, isso estivesse acontecendo naquele momento. Só que daí depois, cronologicamente, ele retorna nessa noite em que ele estava se preparando para ir pro baile. E ele estava daquele jeito que foi apresentado no presente. Daí, a gente sempre usa o termo flashback aqui, né? Que é o que meio que acontece aqui na história, porque então ele tá retornando. Só que trazendo pra língua portuguesa, a gente também pode chamar isso de analepse, né? Que é o termo que a gente... É um flashback, é um salto no tempo, né? Sim. Mas é muito mais do que isso, né? Na minha visão, ele faz uma primeira instância, assim, do que de um Inception, né? É uma coisa dentro da outra. Isso, e é você tentado a pensar que ele está sonhando quando ele é raptado, né? Eu tive essa sensação em todas as vezes que eu li essa história. Ou você pode... Não, ou você pode pensar que ele tá aí só imaginando tudo aquilo, ou o que você pensa? Na primeira leitura, eu tava tentando fazer sentido de tudo aquilo e tava achando que tudo aquilo tava acontecendo de uma forma cronológica, assim. Daí depois de ouvir a segunda vez que, não, isso aqui tá dentro do início da história, só que essas trocas, assim, são feitas
de uma forma muito natural que você não percebe. Se não tiver, assim, bem ligado. Por isso que eu falei do Christopher Nolan, né, com Inception, que ele faz isso em outros filmes, né, o Amnésia, inclusive, o primeiro dele, que tem essas transições que acontecem de forma sutil e que levam para uma outra linha temporal, mas ainda é aquela história. Não foi para outra história, ainda é aquela. Então aqui acontece dessa forma, o flashback que você comentou, acho que é um flashback, assim, bem sofisticado. Super. É um recurso estilístico muito bem feito pelo Machado. E, aliás, ele faz isso em muitos romances. Ele sempre começa assim. Ele começa num território, mas aí ele volta lá 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas acho que esse foi além, até. Esse conto, ele é muito famoso. É um conto, assim, primordial do Machado de Assis. Até por esse recurso. Fazia tempo que eu queria trazer aqui. Porque, olha... A gente tem o que acontece com esse personagem, com o bacharel. Ele meio que começa a viver um suplício diante de todos aquelas 7 atos do drama que o Major Lopo Alves escreveu e que ele é forçado a ler. Ele até convida ele para ir no escritório dele para fazer a leitura mais tranquilo. E tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma sequência cronológica sendo narrada, porque o enunciador, o narrador, ele é tão fiel a enganar o leitor que ele fala assim, ele começou a ler às 9 e de repente era 11 da noite e ele já achava que não ia mais conseguir ir ao baile. Então, ao mesmo tempo que ele nos conduz numa linha temporal de relógio mesmo, ele tá jogando esse personagem pra um devaneio diferenciado. E tem meia-noite, tem 2 horas da manhã quando termina. E a gente sabe que ali depois da meia-noite, em muitas histórias, né, as coisas meio que destrincham, assim, vão pra um lugar surreal. É legal, inclusive, né? eu vi em alguns lugares tratarem esse texto como um precursor de surrealismo literário. Sim, inclusive, eu achei um artigo que fala que esse conto, ele promove o desejo e o gozo na fantasia. Porque veja que a moça que aparece ali, apesar de ele não falar diretamente que é a Cecília, ele tem características que lembram Cecília, os olhos azuis, por exemplo, né? E ele visualiza ela. Então, ele tá fantasiando aquilo que ele tá vivendo. Acho que ele tava numa viagem de ópio. Só que ao mesmo tempo, a gente tem a cena colocada de uma forma muito, assim, até meio cômica. O Machado, ele faz uma crítica na forma como o Major Lopo Alves escreve o texto. Primeiro que tem outra analepse ali, né, que é a mesma coisa que um flashback, né, só pra lembrar, a gente vai ficando íntimo desse termo. Quando ele fala que o Major entrega as folhas pro bacharel, só que ele era uma moléstia, né, ou seja, essa vontade de escrever, porque ele é um cara, ele é um militar, ele é cartesiano, mas ele gosta de escrever e é uma moléstia, então já é encarado assim, né, a escrita, que ele tinha na juventude, que voltou quando ele assiste a uma peça. Algumas semanas antes assistir daí fala que ele foi a um teatro e ele ficou inspirado para escrever esse drama. Aí que começa a entrar os recursos de comicidade do Machado, porque ele critica o estilo da obra. Ele censura que o texto tá inviável para aquele momento de leitura, e entra aquela frase tão fundamental de dizer assim, ó, a gente que gosta de ler se remexe nessa hora. Os sentimentos do bacharel não fazem crer tamanha ferocidade, mas a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos espantosos. E os fenômenos espantosos é o que conduz esse resto de narrativa para esse rapto com essas pessoas que o levam para esse lugar e obrigam um padre alvo e calvo, que eu achei muito legal também essa conjunção de palavras parecidas, né, em sonoridade. E o padre, na verdade, nem era padre, é um outro coronel lá que ajudou ele a fugir, né? Então é muito cômico, só que antes tem a comicidade da forma como o Machado apresenta a narrativa do Lopo Alves. Porque daí ele coloca... Havia no primeiro quadro, espécie de prólogo, uma criança roubada da família, um envenenamento, 12 embuçados encapuzados, né? Com um capuz ou uma capa, um capote, enfim, algo para se esconder, né? É legal trazer essa questão vocabular aqui.
porque ele repete umas 2, 3 vezes, né, dos embuçados. A ponta de um punhal e a quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. Aqui ele já fala que o texto tá cheio de gordura, cheio de coisa assim que, meu Deus, que coisa que eu tô lendo e não sai do lugar. É só o famoso encher linguiça, né? E daí ele continua apresentando ali essa ironia. Na verdade, é trazido com bastante humor pelo Machado, né? Ele fala com espirituosidade que essa peça tava uma droga naquele momento na vida do Bacharel Duarte. Ele fala no final, né? Mas durante ali a história, te faz crer que aquilo tá acontecendo, né? Por causa dessa transição sutil da realidade pro fantasia. E, inclusive, na hora que os personagens chegam, eles chegam e saem em um formato teatral. Então, eles entram pela porta da esquerda, caminham até o personagem principal, depois saem pela outra porta. Então é tudo teatral, assim, as coisas, e tudo meio que não faz sentido, como uma peça mal escrita, né? Daí você tem que tomar veneno, mas por que tomar o veneno? Por que ele tá tomando veneno? Querem obrigar ele a tomar veneno. Por que veio um padre? Enfim, é tudo muito surreal, né? E tudo de propósito, né? Pra ser uma peça de teatro ruim mesmo. E daí o Machado escolhe como título Chinela Turca. Você fica pensando, tá, mas... É o nome da peça, né? É o nome... É uma questão assim que você vai até pesquisar e daí em algum momento ele joga. Chinela Turca é uma metáfora para o coração de Cecília. E lá no começo, ele deu uma informação de que o Major Lupo Alves era aparentado com a Cecília. Então ele só suportou tudo isso por convenções sociais, porque ele achava que esse suposto parente teria alguma suposta influência num possível casamento dele com a Cecília. Pode ser. Eu acho que o Chinela Turca era o nome da peça, porque é um nome brega de peça também, né? Né? A Chinela Turca. E daí tem... Em seguida aparece uma chinela de marroquim, que eu acho que ela entra usando no sonho, né? Sonho, fantasia, devaneio, ou flashback. Uma chinela de marroquim. Marroquim é um couro curtido, né? Sim. Então daí a gente tem essa transição. Primeiro falam que a chinela vale muito e depois falam que ela não vale nada. E que nem existia chinela nenhuma. E daí entra essa ideia da metáfora. Esse é um conto pra gente ficar... Bom, elipse, vamos pensar no formato dele, né? Que é o recurso narrativo. Uma elipse é um formato oval, né? Que vai envolvendo uma coisa dentro da outra. E essa mesma ideia de uma história revestida por outra história. E, em resumo, é isso que a Chinela Turca nos traz. Uma história genial do Machado de Assis, que coloca no manuscrito do Lupo Alves 180 páginas em 7 quadros. Né? E a gente vai tendo muitas informações, porque a peça que inspirou o Major era uma peça ultra romântica. E daí a gente também tem uma ideia que a arte puxa a arte, porque ele só se inspirou a escrever depois que ele assistiu outra peça. Não, tem muita coisa legal pra gente falar e... daí por que desejo gozo na fantasia? Porque quando ele vê a moça que trazem pra casar com ele, nesse devaneio, fantasia, etc., ele fala que é uma visão de poeta, é uma sílfide, né? Como se fosse uma ninfa, uma criatura divina. Então ele potencializa ao máximo essa figura feminina como alguém que ele gostaria de possuir. E naquele momento da fuga, ele acaba entrando de novo diante do Lupo Alves naquela sala. Né? Daí você... né? É curiosíssimo. Eu achei muito... A fuga dele é bem cômica também. Esse é um conto bem gostoso, assim, de você ficar analisando e voltando a ele, prestando atenção nos outros detalhes que você não... Porque tem várias coisas implícitas que talvez só relendo, né, elas surjam diante. Sim, e ela também daria um bom encontro, né, do Leitura de Ouvido, um encontro do Clube Leitura de Ouvido, que o último encontro foi com o Machado de Assis, né, a Cartomante, mas como o Machado de Assis volta tantas e tantas vezes, até ia te sugerir para fazer mais pro futuro uma segunda edição de Machado de Assis, fazer, sim, com esse conto de hoje, né, a Chinela Turca, porque tem muita discussão que dá para elaborar a partir desse conto. Então, se você quer fazer parte do Clube Leitura de Ouvido, aí você acabou de perder o Machado de Assis, que teve no clube, que foi muito bacana, foi aniversário de 1 ano do clube, né, inclusive. Então, se você quer fazer parte, é só entrar em apoia.se
leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Apoiando com R$20 ou mais mensais, você entra pro clube, entra nos créditos finais de todo episódio, recebe a análise completa toda sexta-feira e também entra no grupo de WhatsApp dos nossos leitores de ouvido. E as nossas 2 novas apoiadoras estiveram ontem conosco na sala, muito legal as colaborações, elas adoraram também entrar no clube, a Maria Cecília e a Melanie. Então, muito bem-vindas! Isso aí, então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Adriano Senic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Filene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dulhos, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Luana Nogueira, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Mabel Correia Machado, Maria Cecília de Lima Machado Oliveira, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marilu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Melanie Vieira Ferreira Araújo, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Paulo Pereira, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Resende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma e Zenilda Ribeiro da Silva. Tem um ali fora da ordem, né, da alfabética que eu vi. Tem PP, daí o Roberto, daí volta pro P. Ah, é? Vamos arrumar aí. Então, obrigado, apoiadores do Leitura de Ouvido. E, mais uma vez, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.